Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas então, vamos direto para o assunto. Esse vídeo aqui é uma introdução para o vídeo que eu quero abrir talvez amanhã ou depois de amanhã. Vai ser um vídeo mais caprichado, com alguns slides. Então, uma informação desse vídeo eu vou repetir aqui, e aqui eu vou falar algo que eu não vou falar no outro vídeo, ok? Vocês vão entender, eu não vou gastar muito tempo explicando tudo aqui, porque a minha cabeça funciona assim, se eu gastar tempo explicando aqui, eu vou querer explicar demais, e aí vocês já viram, né? Fica muito longo. Vocês vão acabar entendendo. O vídeo de amanhã é a parte 3 do estudo do Templo de Ezequiel. Só que o título vai estar diferente, a capinha vai estar diferente, o estilo do vídeo vai estar diferente, não vai ser inteligência artificial falando o que eu escrevi, vai ser eu mesmo falando. Eu desmontei a parte 3 para fazer na minha própria voz. E esse daqui vai ser tipo uma emenda. Eu vou deixar tudo numa playlist, então vocês vão acabar entendendo. É o seguinte, quero falar para vocês sobre 2 reinos, 2 Jerusalém e 2 tempos distintos. Eu sei que muitos de vocês conhecem parcialmente isso, mas pode acreditar, a maioria dos chamados não conhece. E os que tiveram chance de conhecer e conhecer até certo ponto, agora vivem contaminando os ensinos. Vocês conhecem, né? Os canais corruptos que se entregaram à heresia, à vaidade e à avareza. Porque eles também comercializam e vendem a palavra de Deus. É muito feio isso. É visível, é nítido ver a cegueira espiritual que Deus colocou nessas pessoas por causa da teimosia do coração. É nítido, né? Só pelo fato da pessoa estar vendendo a Bíblia e tentando justificar isso, como qualquer outra religião faz no mundo, já é cegueira espiritual. Mas não é apenas isso, eles estão contaminando algo que Deus está dando pra gente de maneira pura. Então esses vídeos aqui, eles servem para, primeiro, fazer a gente ter uma visão do reino milenar. Eu acredito que qualquer pessoa que espera o reino milenar quer entender como vai ser o funcionamento do reino. Você foi chamado para reinar. Eu fui chamado para reinar. Eu quero saber como é esse reino. Porque Deus planejou a palavra assim, para que a gente fosse caçar, comparando uma coisa com a outra. Salomão fala que investigava uma coisa com a outra para chegar em um resultado. Ele fala em Eclesiastes isso. Se eu não me engano, tem em Provérbios também. E aí Paulo se inspirou nesse texto quando ele escreve para Coríntios e ele fala que ele ensinava coisas pelo Espírito para a igreja, mas comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Aí ele acrescenta, ensinadas pelo Espírito. Quais são essas coisas espirituais com coisas espirituais? É comparar palavra com palavra. É comparar lei com profetas e também distinguindo os tempos. Olhando para os tempos, olhando para o que está acontecendo no momento. E aí o Espírito ensina através da palavra. Se desconectar espírito de palavra, vira o mundo religioso que você enxerga hoje. Então, em primeiro lugar, é para a gente enxergar o reino que Deus está nos dando para nós reinarmos. Quanto mais você enxergar sobre esse reino corretamente, quanto mais você ensinar corretamente, mais vai ser o seu galardão no reino. Porque não tem como você ensinar a visão do reino milenar no pleno conhecimento de Cristo, no pleno conhecimento da verdade, se você não sacrificar outras coisas. Essas expressões que eu usei, pleno conhecimento de Cristo, pleno conhecimento da verdade, elas estão na palavra. São usadas por Paulo e por Pedro. 2 vezes Paulo usa em Efésios 2 e em Efésios 4, quando é referente à casa de Israel. Ou seja, não tem como enxergar o reino milenar corretamente se você não conhecer as 2 casas de Israel unidas. É impossível. Mas ainda tem como você acreditar num reino milenar,
tem como você ter um vislumbre do reino, mas ainda você pode acreditar em utopia. Você pode acreditar em reino supraceleste, algo só do céu e que a terra vai ser destruída. E isso já é prova evidente de que você não estuda os profetas. Já que os apóstolos não trataram desse assunto, como nós vamos saber desse assunto? Pelos profetas. Isso foi um plano maravilhoso desenhado pelo Espírito que é muito difícil de explicar para vocês. Mas eu consigo explicar. Aliás, é um desenho muito lindo isso que Deus planejou. Eu assisti um vídeo essa semana do Igor. Vocês sabem, eu já briguei com eles mas isso para mim ficou no passado, eu esqueci isso. O que eu vejo é agora, o que eles estão fazendo, o que eles estão ensinando, como eles estão se comportando. Está aprovado, na minha opinião. Estão fazendo o que é certo, o que é reto, ao passo que outros estão caminhando para a apostasia. Então, quando eu vejo isso, eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Eu quero prosseguir para frente. E nesse estudo que o Igor fala, ele arrebenta um canal herético que fica querendo inventar coisas e contaminar o ensino. Um canal que eu não quero nem mencionar o nome, vocês devem saber qual é. Mas não é só isso, ele arrebenta também o amilenismo. Porque prova usando os chamados pais da igreja para ensinar coisas que têm concordância com as palavras dos apóstolos, dos profetas e com a nossa. É que eu decidi não gastar tempo lendo esses livros. Eu achava até besteira, antigamente. Porque eu vi tantas pessoas falando pais da igreja para ensinar amilenismo, pais da igreja para ensinar pré-tribulacionismo, pais da igreja para ensinar todo tipo de heresia, e eu achava que todas essas heresias vinham dos chamados pais da igreja. Só que não. Isso depende de como o infiel vai olhar para os livros e distorcer. Pensa bem, era falta de entendimento meu. Se os infiéis distorcem as palavras dos apóstolos, as palavras dos profetas, eles não vão distorcer as palavras dos filhos dos pais da igreja? Não tem como você apresentar o reino de Cristo como ele verdadeiramente é e criar essa esperança maravilhosa no coração das pessoas se você não repudiar as religiões que fazem isso. E aí, com o passar do tempo, você fica experiente, você sabe quem você ataca, você sabe quem você tem que bater de frente. São os mestres, são os líderes, os pastores, os reverendos que não querem ouvir a verdade. Eles já escolheram que vão defender aquela heresia baseada no cabeça da seita deles. Pode ver que cada um deles tem uma seita. Eles defendem um nome, calvinismo, Igreja Católica Romana, Adventismo. E cada seita tem um cabeça, ou seja, um homem ou uma mulher. E cada um deles tem livros, e esses livros contaminaram as Escrituras. E tudo isso já estava profetizado pelos profetas. Até na parte dos judeus tem isso. Os judeus, eles são impedidos de acreditar em Cristo por uma cegueira espiritual. E foi o próprio Deus que colocou, por causa da dureza do coração do homem. Já que eles não querem dar ouvido às palavras da lei dos profetas, para olharem para o Novo Testamento, então Deus entrega a eles seguirem o que querem, acreditarem no que querem. E tem um livro chamado Talmud. Eu já falei muito desse livro no canal, já pesquisei dezenas de vídeos. Esse livro é um bloqueador de revelações e é ele que, de maneira maligna, repudia a Cristo. Então, por causa do Talmud, os judeus não acreditam na verdade. Por causa dos livros de João Calvino, as institutas de João Calvino não são institutas da religião cristã. Eles quiseram usurpar as coisas da verdade. Eles são malignos. São as institutas de João Calvino. Então, essas igrejas prostitutas escolheram as suas institutas. As suas institutas é pregar o que João Calvino fala. E dizer que os profetas, eles nem usam os profetas. E dizer que os apóstolos estão falando o que João Calvino fala. Pode ver que o nome de João Calvino é glorificado no meio deles. É a Maria dos católicos. Então, não tem como você pregar a verdade
e fingir que essas seitas não existem. Só que você precisa de discernimento, e eu passei por todo esse labirinto aí, para você saber quando que é a hora de não falar de um assunto, saber contra quem você fala, porque essas pessoas estão contaminando, já estão contaminadas, estão contaminando tudo. Pode ver que a seita que mais cresce no Brasil é o calvinismo. E a moda deles agora é chamar todo mundo de herege. Pode ver, é uma moda, tá no Instagram, tá no YouTube. Eles se uniram para falar que todas as igrejas são heréticas. E eles se aproveitam das bizarrices que são feitas em nome de Jesus para eles falarem que supostamente eles são a religião verdadeira. Pode ver, é o mesmo padrão de uma seita. Eles são os verdadeiros. E eles pregam coisas mais malignas do que as religiões que eles acusam de seita. Claro que são seitas o que eles acusam, mas eles, em muitos pontos, são piores. E eles crescem em um número absurdo. Eles têm canais de mais de 1 milhão, contas no Instagram de mais de 1 milhão. Pequenos canais vão abrindo, talvez todos os dias, e fazendo recortes dos vídeos deles e postando. E aí vocês conhecem a pregação maligna desse povo. Eles corrompem toda a verdade. Não há nenhuma verdade que fique na frente deles. Então, eles escolheram isso, assim como os judeus escolheram o Talmud, assim como adventistas escolheram as palavras mentirosas da Jezabel deles. Ou seja, essa palavra que Deus nos deu é confirmada pela lei, pelos salmos, pelos profetas, pelo Novo Testamento. Testifica com o nosso espírito que é palavra de restauração. Claro que você vai tratar disso com zelo. Qualquer pessoa que quiser contaminar isso, você vai querer defender a verdade. E agora olha para uma coisa e olha para outra. Porque alguém pode falar, mas aí você está achando que você é o dono da verdade. Aí você está achando que você sabe tudo. Porque é isso que vão falar. Não tendo argumento, só resta falar isso. Mas vê se atrás de mim tem um nome. Não tem. Não tem Calvino. Não tem Ellen White. Não tem, eu esqueci o nome lá da seita dos Testemunhas de Jeová. Não tem religião, não tem livro. Eu estou ensinando as palavras dos profetas. É estranho aos ouvidos deles, porque em nenhum dos livros que eles leram contém as profecias das 7 festas das 2 casas de Israel, da terceira casa de Israel, que isso é algo de ponta. É algo que a pessoa só iria entender depois que ela conhecesse a doutrina das 2 casas de Israel e avançasse. Aí Deus iria desbloquear o pensamento, o entendimento da pessoa e os textos, aqueles textos que a gente pulava, que a gente falava, isso aqui é igreja, isso aqui é espiritual, ou fala que é espiritual ou pula. Esses textos a gente não pula mais. Esses textos a gente sabe separar e falar, isso aqui é o Israel segundo a carne que restou. Esse é um reino de Israel na terra. Aqui, quando tem homens glorificados, quando tem homens que você vê que está fazendo parte de um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, esses pertencem a um outro reino. Esses pertencem à família do céu. O apóstolo Paulo fala em Efésios, é a carta que é mais profunda para falar desse assunto. Existe uma família no céu e uma família na terra. Existe a Jerusalém no céu, não existe? Veja que na Jerusalém da terra existe um reino chamado de 12 tribos. Mas esse reino de 12 tribos ainda não existe no céu. Isso é algo que Deus vai fazer no céu. É um desenho que ele fez na terra, evoluiu na terra e ele vai levar para o céu. Aí sim vai ter uma Jerusalém no céu com 12 tribos, que é a igreja glorificada. São judeus e gentios glorificados, eles não se casam, não se dão em casamento, não comem nem bebem. Podem até comer e beber para participar de alguma festa, não tem problema nenhum, mas eles não dependem disso para sobreviver. A comida e a bebida deles é olhar a glória de Deus e fazer a vontade de Deus nas nações. Nós vamos praticamente repetir todas as palavras que Jesus repetiu aqui na terra. Nossa comida e bebida é fazer a vontade do Pai. Uma missão vai ser dada para os vencedores, que é restaurar essa terra todinha aqui para trazer restauração,
para trazer pregação, para trazer cura, para trazer milagres. São os poderes do mundo vindouro que nós já fazemos hoje. Não fazemos ainda porque não foi nos dado ainda esses poderes. Mas os apóstolos já tiveram, pessoas já manifestaram esses poderes. Ou seja, vocês estão vendo como é profundo isso? Como é grandioso? Então, vai existir 12 tribos espirituais glorificadas no céu. E ainda vai existir 12 tribos segundo a carne na terra. Esse é o plano da terceira casa de Israel. Os apóstolos ensinaram isso? Não ensinaram. Não porque eles não sabiam. É porque naquele tempo não tinha condições do povo entender. Eles tinham que tratar de outros assuntos e assuntos superiores. Por exemplo, não tem como a gente entender isso se primeiramente a gente não conhecer o chamado mais importante, que é a glorificação dos corpos, a promessa de reinar sobre a terra, entre outras coisas. Os apóstolos tinham que tratar disso primeiro. Eles estavam num tempo de transição de alianças, os conflitos eram muitos. Então, pode ver, o apóstolo Paulo não tratou de nações restantes, de como vai ser o reino milenar, ele só fala que é um reino de justiça, paz e alegria. Não é só isso que tem para falar do reino milenar. Mas ele resumiu, realmente vai ter justiça, vai ter paz e vai ter alegria. É um dos melhores resumos que tem para falar do reino milenar. Mas não é só isso. Os profetas falam disso. Olha que curioso, os profetas falam demais sobre nações restantes, sobre o Israel restante, sobre um reino milenar, sobre as tarefas que se farão no reino, só que os apóstolos não ensinaram isso. O fato deles não terem ensinado não significa que não existe na Bíblia. E essa missão é linda, porque o que eu percebi? Que os filhos dos pais da igreja, eles começaram a ensinar isso. Você vê que eles ensinavam coisas que eu ensinava lá no Japão e nem conhecia. Nunca li um livro deles. Eu nem sei mencionar direito os tempos e os nomes. Mas você vê que tem pessoas que estudam e falam, olha, eles já ensinavam os milênios. Eles já falavam de um reino milenar de 1000 anos, literal, com uma Jerusalém restaurada, embelezada, com um templo que vai ter na Jerusalém. Agora, eu não vejo eles falando todos os detalhes. Eu não vejo eles falando, por exemplo, da unificação das duas casas de Israel, dos trabalhos do reino com detalhes. Eu não vi. Pode ser que tenha. Assim como eu não sabia que eles falavam isso, pode ser que eles tenham explicado mais coisas e eu não sei. O que eu sei é o seguinte. Parece heresia aos olhos de muitas pessoas, até o meu, quando eu vejo um livro de um pai da igreja tratando de assuntos que os apóstolos não escreveram. Parece heresia, fala, isso daqui é heresia. Talvez por isso que os reformadores, os hereges, não usam esses livros. Eles usam, sim, os livros de João Calvino. Eles usam livros de demônios, não de homens santos. Porque eles não olham, eles não leem os profetas, então eles não conseguem somar uma coisa com a outra. Veja bem, o assunto do reino milenar é lindo, mas o apóstolo Paulo não ensinou. Ele ensinou coisas lindas, ele remontou o arrebatamento da igreja que estava espalhado pelos profetas. É muito difícil você chegar e entregar a mensagem do arrebatamento para a igreja como o apóstolo Paulo fez. É tão profunda que ele separou isso em várias cartas. Precisa de 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 1 Coríntios 15, de 2 Tessalonicenses capítulo 1 e 2, são os principais textos, e de uns pontinhos ali e aqui, dentro do Novo Testamento, para você entender a mensagem do arrebatamento. O jeito correto, o tempo correto. E como se confirma qual é o tempo correto, já que as pessoas podem distorcer as palavras de Paulo? Pelas palavras dos profetas. O apóstolo Paulo permite a gente conhecer isso, ele deixa as indicações. Ou seja, ele escreveu o que é suficiente. E o que ele escreveu na mente dele não era a única coisa que tinha
para ele falar. Ele escreveu, ele resumiu, mas ele ficou 1 ano e 6 meses em Coríntios, 3 anos em Éfeso. Ele deve ter ensinado detalhes, contextualizado, ele deve ter falado coisas que ele não escreveu, que nenhum dos apóstolos escreveram. Perceba, nenhum dos apóstolos falaram o que a gente fala hoje. Por isso que eu estou falando tudo isso, dando essa volta, para vocês entenderem. Nenhum dos apóstolos falaram. Por exemplo, a gente fala de Efraim e Judá, de 2 casas de Israel, até de 3ª casa, do reino milenar. Eles não falaram isso. Não significa que não existe, porque os profetas falaram. E eles não usaram os termos, pelo menos o apóstolo Paulo lá em Efésios, no lugar dele falar, e Deus fez de ambos os povos um só, e pela cruz reconciliou ambos os povos, e usa as expressões, os que estavam perto, os que estavam longe. Nós sabemos que isso é judeus e gentios. E pelos textos que Paulo aplica na carta, tanto em Efésios como em Romanos, vão nos levar para a casa de Israel, para 10 tribos que foram rejeitadas por Deus com promessa de retorno. E aí quando elas retornam, nos profetas falam que os gentios entram. Mas o apóstolo Paulo não escreveu isso. Ele não usou o termo casa de Judá e casa de Israel. Ele usou os termos judeus e gentios, de perto e os de longe. Mas não usou esse termo. Por exemplo, Paulo fala que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo ao 3º dia. Da onde Paulo tirou essa revelação? Muitas pessoas ainda hoje pensam e falam que é coisa do Espírito. O Espírito deu para ele na hora. Está nos profetas, Oséias 6. Oséias capítulo 6 está falando claramente de um povo que vai, depois de 2 dias, vai receber a vida e ao 3º dia vai ressuscitar. Óbvio que tem um link ali com a ressurreição de Cristo. Ninguém ressuscita fora de Cristo. Cristo ressuscitou ao 3º dia literal, através do seu corpo ficou uma profecia para o futuro. O seu corpo representava a igreja. Veja que tem algo espiritual ali na ressurreição de Cristo, mas não anula que ele ressuscitou literalmente. Quando ele ressuscitou literalmente e ele ascendeu aos céus, era uma profecia através de um único corpo que a igreja recebeu vida juntamente com ele. Que a igreja iria subir e se assentar em lugares celestiais junto com ele. É uma profecia. Já estava prevista, predita pelos profetas. E o apóstolo Paulo manifestou no Novo Testamento. Ou seja, esse já é o link. E quando você vai em Oséias 6 e você volta para o capítulo 5, todos já sabem disso aqui no canal. É Efraim e Judá que estão falando. Vamos buscar o Senhor porque Ele vai nos ressuscitar ao 3º dia, resumindo. É Efraim e Judá. Quem que é Efraim e Judá? O próprio livro de Oséias iria te levar para a lei, para lá e para cá, para você entender que Efraim é um reino e Judá é outro. Não está falando apenas de 2 tribos. Efraim um dia foi uma tribo. Foi meia tribo, foi uma tribo. Judá foi uma tribo, mas eles se tornaram um reino. E aí tem uma história na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo talvez já tenha ensinado tudo isso com todas essas palavras. Por isso que na carta não houve a necessidade dele detalhar tanto. Porque ele tinha mais assuntos para tratar. Olha o tanto de coisa que ele trata naquela carta. O que ficou para a gente? Um plano. O Espírito Santo poderia pensar assim, né? Tá difícil de entender. Essa carta está ficando em 6 capítulos. O apóstolo Paulo está escrevendo como homem, inspirado por Deus, tem a sua parte humana escrevendo, mas ele está sendo induzido pelo Espírito. Já que qualquer apóstolo ou profeta está sendo induzido pelo Espírito, o Espírito poderia falar, eu vou inspirar Paulo a escrever mais alguns capítulos lá em Efésios, para ele explicar, irmãos, o que eu me referi
as duas casas, a judeus e gentios, eu me refiro à casa de Israel e à casa de Judá, aquela casa de Israel que foi rejeitada. Quando eu disse isso, eu me referi a Efraim e Judá. Pronto! Isso já seria prova. A gente iria com muito mais facilidade buscar os textos e fazer a soma. E estaria ali, na carta, os termos que a gente usa. Mas o Espírito Santo não planejou isso. E não planejou dessa maneira. E não foi Paulo que pensou nisso. Eu vou fazer um teste aqui com a igreja do futuro. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foram os apóstolos. Nenhum deles pensaram isso. Nenhum deles combinaram num concílio, falando assim, ó, vamos ocultar os termos. Não vamos falar de Efraim, não vamos escrever Efraim, Judá, as duas casas, reino milenar literal, templo de Ezequiel. Vamos falar tudo disso por uma outra perspectiva, com outras palavras, como se fosse uma charada, uma conta espiritual, para ver se a gente prova o coração deles. Os apóstolos nem passaram isso pela cabeça deles. Para eles, o que eles estavam escrevendo estava tudo muito claro. O Espírito de Deus que fez esse plano. Então, depois dos apóstolos, começam a vir os filhos dos pais da igreja. Quando eu falo que os pais da igreja não são esses que as pessoas chamam de pais, eu tenho razão nisso. Porque os pais da igreja foram os que geraram a igreja. Os próprios chamados de pai da igreja, não foram eles que se denominaram assim. Eles que falaram, eu sou o pai da igreja. De maneira nenhuma, eles não iriam aceitar esse título. Porque eles sabem que quem fundou igrejas foi Paulo, foi Pedro, foram os apóstolos, eles são os pais. Então esses que são chamados de pais são filhos. E pode ver que os filhos já começaram a ensinar coisas, camadas profundas que os apóstolos não ensinaram, mas os profetas ensinaram. Ou seja, quando você compara uma coisa com a outra, num primeiro momento, ou talvez no segundo, no terceiro, parece heresia. Os apóstolos não estão falando, mas acontece que a palavra de Deus não é só carta de Paulo, carta de Pedro. Se por um lado é verdade que os chamados de pais da igreja não iriam aceitar esse título sobre eles, por outro lado também é verdade que os próprios apóstolos não iriam aceitar, naquele tempo, as suas cartas serem chamadas de escritura sagrada, no mesmo pé de igualdade dos profetas. De maneira nenhuma. O apóstolo Paulo jamais escrevia a carta e falava, isso aqui tem o mesmo peso de Isaías, é uma escritura sagrada. Jamais o apóstolo Paulo iria aceitar isso com as suas 12 ou 13 epístolas. Eu não estou dizendo que não é inspirado e não é sagrado. Deus fez um plano para fazer tudo isso, formar uma outra testemunha, de maneira que o Antigo Testamento é uma testemunha e o Novo Testamento é outra testemunha. Antigo e Novo Testamento são duas testemunhas para falar do plano de Deus. A primeira testemunha é formada de lei, salmos e profetas. A segunda testemunha, ela é formada de 4 evangelhos, epístolas, tem o livro de Atos, e o Apocalipse. Essas divisões, quando você junta elas, formam uma testemunha. Então são duas testemunhas para falar de Deus. O Espírito Santo planejou isso. Mas quando Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus para admoestar, para corrigir, para fazer as pessoas aptas para a salvação na fé em Jesus, ele não se referia às suas próprias cartas de maneira alguma. Ele se referia aos profetas. Na cabeça de Paulo e dos apóstolos, eles estavam apenas explicando os profetas. Mas como eles são testemunhas de Jesus, eles viram Jesus. O apóstolo Paulo viu Jesus. Todos eles viram Jesus. E eles estão escrevendo ali coisas. Eles sofreram por Cristo. Aí Deus, como recompensa, fez como se fosse uma segunda temporada. Eles são a continuação dos profetas. E no Apocalipse fecha a palavra. A gente sabe, o Apocalipse é o livro final.
Não teve nenhum outro que escreveu um livro depois do Apocalipse e isso se tornou escritura sagrada. Os pais da igreja, os chamados pais da igreja, escreveram livros. Eu não sei até onde eles acertaram, até que nível de revelação eles foram, mas eu sei que eles explicaram camadas mais profundas do que os apóstolos. Ou seja, eles continuaram um trabalho. Mas eu acredito que eles não puderam explicar o que nós falamos hoje. O que nós falamos hoje, em questão de profundidade, é mais elevado. Por causa do tempo que nós vivemos. O apóstolo Paulo não tinha o livro do Apocalipse. Nenhum dos apóstolos tinham. João foi o único que recebeu o livro. Ele foi a última testemunha. E depois passou para 7 igrejas, ou seja, as 7 igrejas receberam uma porção a mais. As 7 igrejas já receberam um livro que se originou no céu. Um livro que ele remonta toda a escritura nos pontos principais, te levando para cada ponto principal da lei, do salmo, dos profetas, remontando tudo, acrescentando. E é um livro que começa a falar coisas que não estavam ali no Novo Testamento. Por exemplo, um reino de 1000 anos, literal, que é distorcido pelos calvinistas, por amilenistas. Amilenistas, quando eu falo calvinistas e amilenistas, estou falando do mesmo joio. É distorcido, mas o Apocalipse está lá explicando o que os profetas estavam falando. O Apocalipse te deu um adiantamento. O milênio não é falado pela primeira vez no livro do Apocalipse, mas é falado com clareza. Para você entender realmente se é literal e não virar um louco espiritual, você vai nos profetas e você vai entender, olhar o plano das 7 festas, você vai ver que a 7ª festa é a festa dos tabernáculos. Aí os profetas vão começar a falar, principalmente Zacarias, que na festa dos tabernáculos as nações estarão debaixo do reino do poder de Cristo e todas elas terão que ir em um lugar para adorar a Deus. Olha que tempo diferente, porque hoje nós não adoramos a Deus em Jerusalém ou em um lugar específico. Não tem esse lugar. É pelo Espírito e pela verdade. Mas no milênio, além disso, vai ter um lugar específico para adoração. Como era no passado. É uma temporada diferente. E Zacarias fala desse tempo e compara com a festa dos tabernáculos. Ou seja, comparando uma coisa com a outra, você iria começar a discernir os tempos, 7 festas, você iria comparar com os 7 dias da criação, um dia em que Deus descansou, você iria olhar para os Salmos, você iria ver Deus nos Salmos, comparando o seu sábado com o descanso. E isso está em Hebreus capítulo 3 e 4 com todas as letras, mostrando o escritor de Hebreus comparando o reino milenar, que ele chama de mundo vindouro, com o sábado, com todas as palavras. Nós iríamos somar uma coisa com a outra e chegar no entendimento de que realmente o Apocalipse, capítulo 20, é literal e tem uma sequência exata para todos os fatos. Então, as 7 igrejas já começaram a receber essa porção mais profunda. Então, os filhos dos pais da igreja já tiveram uma camada a mais para falar do reino. Eles foram impulsionados a irem para os profetas. Ainda mais que não tinha uma Bíblia formada, não tinha ainda aquele Novo Testamento junto com o Antigo, tudo imprimido certinho, com capítulos, versículos, uma Bíblia. Não tinha. Mas já na época deles, tinha loucos, heréticos, joio, tinha calvinistas, amilenistas, tinha todo tipo de seita maligna já no tempo deles. No nosso tempo, como nós estamos vivenciando um mundo tecnológico, nós estamos no tempo da 7ª cabeça da besta, nós podemos olhar para trás e nós temos uma história, um histórico a mais. Então, por exemplo, nós já estamos falando de 2 testemunhas, sendo as 2 casas de Israel, e já conectando isso com 7 igrejas, explicando o porquê de Moisés e de Elias, e vendo outros grupos de 2 testemunhas, e somando coisas incríveis, falando do reino milenar com mais detalhes. Ou seja, nós somos um nível a mais. Isso não é vanglória, isso é se gloriar em Deus, é reconhecer que você está recebendo porções de azeite de ouro. Só que ainda não temos poder, não temos os sinais.
Nós estamos preparando um caminho para as 2 testemunhas finais, porque nós já fazemos parte das testemunhas de Deus. Mas existe a etapa final, sempre vai existir a etapa final. Calvinista, milenista, adoradores de Maria, adoradores de Jezabel, adoradores da Ellen White, são adoradores sim. Sei lá, qualquer outro tipo de seita. Essas pessoas já são membros da besta da terra. Eles estão formando a besta da terra. A besta da terra já está em formação, só que vai existir a sua etapa final. E ela também vai ter poder e sinal. Vai fazer prodígio a besta da terra. Assim como as 2 testemunhas. Veja que a besta da terra tem 2 chifres. São 2 testemunhas. São 2 poderes. E fazem sinais também. É como Janes e Jambres diante de Moisés e Arão. É a mesma história. Vai se repetir, né? Pode ver que o Apocalipse 12 é uma repetição desses eventos. I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Nah, 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 no. I can't let them take my soul.